tem o tema, é todo aquele que se eleva será rebaixado. Isso. E quem é o maior no reino dos céus? Tem essa passagem. Então, que o Mestre Jesus ilumine, proteja, fortaleça cada um de nós e que assim possamos buscar superar os obstáculos que encontrarmos no caminho. Que a tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja todos nós necessitados da tua luz, amado Mestre. E que através da missão do Evangelho possamos colaborar e também ser colaborado com a tua luz. Que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. Que assim seja. Eu vou ler uma mensagem do livro Coragem. Tá bom, Adalberto. Item 20, esmorecer nunca. De Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Refere-se ao mundo, aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a afeição de inatingíveis ministros do Eterno, forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que pode claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creais, compartilhem dele tão somente aos sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais íntima se te mostre a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências, do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulhe o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Meimei. Então, é o que acontece no dia a dia de todos nós, que às vezes a gente passa por um determinado problema e às vezes até pensa em desistir da caminhada onde o Pai nos colocou para que possamos assim cumprir a nossa missão. Porque são várias situações que às vezes nós não queremos passar, mas que é necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa experiência, para o nosso fortalecimento. E nem sempre, como se diziam os mais velhos, a vida não é um mar de rosas, como a gente imagina, mas tem também os espinhos que faz com que nos dê essa cutucada para a gente acordar, para a gente levar em frente, para a gente buscar essa força interior dada pelo Criador, onde todos nós precisamos seguir a caminhada e aonde passar, deixar a luz envolver todos aqueles irmãos, principalmente aqueles que vivem na escuridão, aqueles que reclamam, aqueles que ainda não conhecem essa maravilhosa luz.
mas que sempre estejamos trabalhando na vinha do Senhor, porque é o desejo do Pai para todos os filhos alcançar a bênção dada por Ele. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. E é essa nossa caminhada, é essa nossa trilha aqui na Terra. Muitos já passaram, já se foram, outros se encontram ainda por aqui buscando essa luz, e assim é essa verdadeira caminhada. Às vezes, a gente, como aconteceu agora com o nosso grande mestre André Luiz Peixinho, que nos deixou uma lacuna grande, mas que possamos nos fortalecer e entender que aonde está, continua trabalhando para o bem de todos, porque nós não morremos, porque somos espíritos, apenas deixamos o corpo. Então, que possamos vivenciar o Evangelho com muito amor e com muita dedicação. Então, faltam 5 minutos para as 19h50, mas acredito que o seu Francisco tenha algo a passar antes de começar a tarefa. E assim, e também fica próximo aí. E também fica um pouquinho distante, mas eu conheço, inclusive já estive lá numa instituição, é o interior. É o Nazareno, né? Oi? É o Jesus Nazareno, sempre Exatamente. Dia de domingo eu participo. O projeto Vagalume esteve lá já. O amigo é de lá? Não, eu sou aqui de Conceição do Almeida, Bahia. Ah, tá certo. Mas eu sempre participo aos domingos de um estudo que eles têm. Ok. Eu estou vendo muita aqui, paz. antes da gente começar, a presença aqui de algumas pessoas caríssimas minhas, inclusive a presidenta do Bezerra de Menezes, viu? A Denise Barbosa está aqui na sala. Boa noite. Denise, dê aí um alô para os nossos amigos. Deixa eu ver se ela... Não é? Oi, boa noite a todos. Ela é uma simpatia, viu? Satisfação estar aqui presente. Boa noite, Chico. Boa palestra. Boa noite, menina. Obrigado. Tá aí, né? Cheguei agora do trabalho, estou aqui, mas vou ficar aqui ouvindo. Tá certo, minha filha. Tudo de bom aí. Nossos amigos aqui do Chico Xavier, da Bahia, viu? Que bom, que bom. Tranquilo. Satisfação. Valeu. Estava aí em Salvador, estava em Salvador. Ela viaja também um pouquinho. Outra amiga nossa é a Karine. A Karine, eu acredito que vocês devem conhecer. Ela está em Gravatar. Ela sempre acompanha, né, Karine? Karine, é gente muito boa. Mas boa também, noite a todos. Boa noite. É o Edson Kunizawa. É isso mesmo, meu amigo? Isso. Perfeito. Pronto, tá vendo a pronúncia? O Agenor. Tá. Pode ir pro Japão já. Acertou certinho. Tá boa bom. noite, Francisco. Tô vendo aqui outras amigas, né? Que vocês devem conhecer. A Ana Ramos. Deixa eu ver mais. A Marisa, né? Moreno. Enfim. Eu estou salientando aqui porque nós homens aqui somos a maioria, não é verdade? A Genor, o Adalberto que está nos dirigindo, o Fidelis, enfim. O Léo, né? Léo Mascarinha. Eu gosto de citar todos porque a gente precisa integrar todo mundo, né? Aquilo que eu defendo. Tá bom? Mas, meu amigo, podemos começar? Claro. Sim. Pronto. Então vamos embora. Como eu acertei com o Adalberto, vocês podem interagir, né? Eu até prefiro, para não ser um monólogo, podem até indagar à medida que eu for assim abordando o assunto, que inclusive é muito importante, muito instigante para nós, muito elucidativo, e inclusive e principalmente atual, tá? Então vocês me deram uma lição, não é? Do capítulo 7º
que os espíritos chamaram de bem-aventurados pobres de espírito, que não é espírito pobre, né? Que é diferente. Então, todo aquele que será rebaixado, que se eleva, será rebaixado. E, mais precisamente, vocês já assim, me particularizaram esse tema, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, não é isso? Só que esse tema, ele é subdividido em 3 itens. E aí é o trabalho, esse é um trabalho específico do senhor Allan Kardec, com sua didática, na verdade, daí vem o lado pedagogo dele, né? Que se a gente pega qualquer obra, é muito fácil a gente seguir, na verdade, por capítulo, por item, enfim, a gente pode separar o que os espíritos falaram do que ele falou, antes ele já sinaliza para nós, na verdade, qualquer assunto, e o que diga o trabalho do Cosme Márcio, que é a Kardecpédia, para mim um dos trabalhos importantíssimos, né? Porque a gente pode pegar lá qualquer assunto, linkar com os demais itens, que termina sendo assunto para seminário, né? Então, nesse aqui especificamente, eu vou me ater à didática de Kardec, onde ele pegou, assim, esse assunto que vocês me deram, para a gente refletir junto, todo aquele que se eleva será rebaixado, certo? Desse capítulo que eu já mencionei. E ele aí, veja, primeiro ele dividiu em 3 itens, o item 3, o item 4, o item 5, e no item 6, ele fecha esta lição com o comentário dele, tá certo? A respeito deste item posterior. Ficou entendido, né? Então, isso aí já é uma forma didática dele. Tá? Então, eu vou dividir aqui, porque o item 3, ele foi formulado uma questão, e a gente sabe que todo o percurso de Jesus, ele interagiu conosco, assim, na Terra, durante 3 anos, mas marcou como se fosse 3 centenas de anos, não é verdade? Porque eu digo sempre que Jesus aproveitou, assim, uns segundos, né? Para nos ensinar. Sobretudo não com eloquência, não apenas com palavras, como eu estou fazendo aqui, interagindo, mas sobretudo com ações, não é verdade? É por isso que Emmanuel nos diz que Jesus agiganta-se no passado do milênio, por quê? Pela força do seu exemplo, né? Então, cada vez que os milênios vão passando, mais a gente fica assim maravilhado com a postura, a vivência de Jesus, né? Sempre instigante, elucidativa para cada um de nós. Esse item 3, quem fez o questionamento, e aí durante todo o seu percurso ele foi questionado, tá? Não só pelos discípulos, mas sobretudo por aqueles que ele incomodava. E mais ainda especificamente, os chefes de religiões, né? Porque sempre que para César, ele não se importava com religião, ele queria que o governo dele, tá certo, todo o império, não tivesse, vamos dizer, arruaça, mantivesse os seus habitantes pagando impostos, não é verdade? Para isso ele assalariava, tá? Os publicanos, assalariava principalmente os chefes de religiões, para quê? Para manter a massa, tá certo? De qualquer forma ali, sem causar nenhuma perturbação ao próprio império, enfim, eles não se metiam com religião, cada um podia ter a sua interpretação, não é verdade? Então Jesus, quando ele veio, com suas colocações corajosas, ele incomodou muita gente. O primeiro que ficou incomodado, porque a gente vai ver que os religiosos falavam em Deus, mas erigiam o império aqui na Terra para usufruir, né? Contraditando totalmente com a verdadeira finalidade de um princípio religioso, né? Religar a criatura a Deus, tá? Não é a gente utilizar Deus para a gente angariar riquezas aqui, embora a gente não tenha nada com riqueza, seja adquirida com o quê? Com honestidade, com ética, não é verdade? Com trabalho. Mas os primeiros que se sentiram incomodados, e eu digo sempre que quem levou Jesus à crucificação foi a influência principalmente dos chefes de religiões. Mas nesse item específico, há uma questão que é levantada
pelos próprios discípulos. E aí eles indagam, né, a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Isso assim tem todo um contexto também. Eu digo sempre que para a gente entender determinadas passagens do Evangelho, a gente precisa se ater não só ao texto, mas ao contexto do texto. E aí a gente tem que voltar, analisar a tradição da época, embora saibamos que toda tradução é uma traição, né? Porque sempre há um colorido de quem está traduzindo. Isso aí não tem como, não é verdade? Não é que seja errado, não. Cada um de nós, a gente coloca o nosso colorido. Então é comum darmos a nossa interpretação, quer queira, quer não, que já não expressa a realidade, né? Então, para a gente entender principalmente a resposta de Jesus, é preciso a gente voltar e entender que os judeus, porque Jesus aí aquela briga até hoje, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, eu trabalhei no Ministério Federal e tenho um amigo, Alberto Asfura, é de uma família muito tradicional. O avô dele foi prefeito da Palestina. Então, por exemplo, ele não aceita absolutamente a gente dizer que Jesus foi judeu. Ele fica virado, né? Aí eu digo aí uma vez para instigar, eu disse assim: mas tá lá, Alberto. Henri, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não é isso que significa? Há controvérsia, mestre, ele dizendo, certo? E aí a gente não entra nessa questão. E ele, inclusive, aqui em Recife, ele é responsável, tá certo, por uma loja aqui, tá certo, onde ele é o maior representante dos palestinos aqui em Recife. Ele é muito conhecido, é uma pessoa que tem uma erudição muito grande. Agora, não coloca absolutamente um judeu, né? Porque aí a coisa pega até hoje. Imagine naquela época de Jesus. É preciso a gente entender isso. E o que era comum assim para os judeus? Tá? Os judeus, como diz Kardec, aí a gente vai ter que se referir, veja como é uma malha, tá? O que Kardec coloca e o que a codificação coloca, é preciso a gente, para entender um contexto mais profundo, a gente também se referir a outro texto. A gente ia o quê? A outras lições, não é verdade? Então, lá no... Aí eu já vou me referir ao capítulo 18, viu? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Quando Kardec, tá certo? Numa lição, parábola do festim de núpcia, isso é uma parábola, e comentando, ele diz assim: era crença comum aos judeus, de então, ou seja, na época, mas ainda há uma influência muito grande, porque, como diz Camille Flammarion, a criatura humana, né, ela não muda assim de uma hora para outra. É por isso que ele diz de uma outra forma. O homem, a natureza não dá salto, principalmente a natureza humana, né? Veja. Então a gente leva, às vezes, o que centenas, milênios para a gente modificar determinadas estruturas e crenças. Então, por isso Kardec era crença comum ao judeu de então, veja que ele se refere de então, mas eu citei meu amigo aqui que ele mantém até isso, por tradição, entendeu? Ele não aceita absolutamente. De então que a nação deles, ou seja, dos judeus, tinha de alcançar a supremacia por todas as outras. Então isso era comum, tá? Deus, com efeito, isso para eles, né? Não prometerá a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra. Por incrível que pareça, muitos judeus ainda acreditam nisso. Né? E quem somos nós para contraditar? Não é verdade? Só que Deus, a gente sabe hoje em dia, pelo processo de desenvolvimento da teologia, Deus não tem nação. Não é verdade? Como Jesus deixou muito claro, a gente vai ver nas palavras dele, inclusive em outras colocações, tá? Mas, diz Kardec, eu gosto, Kardec é demais, ele diz: mas, como sempre, atendo-se à forma. Ou seja, Kardec diz que quando eles pensavam isso, ou quando eles pensam, isso eles estão se atendo à forma, tá? Sem atentarem ao fundo da mensagem. Eles acreditaram tratar-se de uma dominação efetiva e material. Ou seja, para eles tinham que realmente
assim, tomar a terra, tá? A supremacia, Deus, e principalmente a questão material. Aí a gente vai ver que isso repercutiu até mesmo após a crucificação de Cristo. Por que é que os apóstolos, os próprios apóstolos, veja, eles levaram anos e anos sem escrever nada a respeito de Jesus? Porque até eles, pela forma como Jesus foi crucificado, faleceu, eles tinham dúvidas se Jesus era o enviado por Deus mesmo, como ele dizia ser. Não é verdade? E teve coragem de dizer isso, embora ele disse que deixou despreocupado Pilatos quando ele disse, sou rei. Tu dizes, né? Mas meu rei não é deste mundo. Ele não negou. Só que a realeza dele não tinha nada a ver com a terra. Né? Até porque ele dizia o quê? Estás na terra, mas não sois da terra. Tá certo? Se quiserem perguntar, interferir, acrescentar, viu? Então, aí o que é que a gente diz? Como Kardec se referiu à forma, tá? Se a gente se apega à forma, a gente perde a essência. Aí há uma colocação que eu acho muito profunda quando se diz que tudo que cresce em superfície perde em profundidade. Não é verdade? Tudo. Tudo que cresce em superfície perde em profundidade. E o que é que perdeu, ficou na superfície? Simplesmente por ele se apegar à forma, tá? Então é preciso a gente fazer esse preâmbulo e ter esse entendimento do contexto da época, que, como eu disse e repito, repercute até hoje, tá? Aí agora a gente vai se debruçar sobre o item 3, tá? Até agora alguém quer fazer alguma colocação? Adalberto, Denise, Karine. Karine gosta muito de... O meu amigo aí, o Edson. Fiquem à vontade. Se não for, a gente prossegue, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai para o item 3. Aí o que é que diz Kardec? Ele transcreve lá. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Há alguma tradução, né? Alguma tradução que coloca reino de Deus. É a mesma coisa, tá certo? Mas é bom sempre a gente enfocar isso. Veja a pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Por trás do questionamento, da questão, veja que quando se tratava-se dos judeus, dos discípulos de Jesus, havia sempre aquela esperança de Jesus dizer: somos nós os judeus. Entendeu? Nunca, em tempo algum, a gente vai ver. Pode procurar, como dizemos aqui no Nordeste, de cabo a rabo. Em nenhuma citação, mesmo Jesus não escrevendo, não tem nenhum ensinamento, mesmo sendo interpretação dos apóstolos, onde Jesus diga e se refira à supremacia dos judeus. Não é? Independente da gente entrar se ele era ou não judeu. Não. O importante é o que ele fez, não é verdade? Mas havia essa esperança. Outra coisa também, é preciso a gente salientar que nessa época, quando eles fizeram essa pergunta, tinha uma outra ocasião. Jesus já tinha dito até então que se aproximava o período onde ele seria sacrificado. Tá? Ele antecipou até mesmo, e principalmente no momento da última ceia. Né? Quem não lembra desse detalhe? Tá? Onde Jesus mostrou realmente para que ele viera, como ele viera e o que era preciso de sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. É fácil? Não, até hoje, pelo menos, até hoje eu vou aqui, o quê? É por isso que eu digo, ainda bem que a gente está numa doutrina que ela é educadora por excelência, né? E que graças a Deus e aos Espíritos, e a Kardec, o que foi que eles colocaram? Eu costumo sempre salientar quando me refiro aos vícios, aquilo que a gente precisa ainda se educar. Eu digo sempre a colocação do verdadeiro espírita, não é o falso, não. E eu tenho certeza que as meninas que estão aqui, permita eu salientar assim, como vocês meninos, todos nós, somos espíritas autênticos. Porque qual é a definição do espírita autêntico? É aquele que empreende todos os esforços para domar suas más inclinações, não é?
não tem ninguém aqui absolutamente santo. Até porque, dizem os Espíritos, para ser santo é preciso primeiro ser bom. E olha que nem Jesus aceitou o qualificativo de bom, não foi? Não, naquele encontro com o jovem, né? Bom mestre, ele não retificou. Ele disse, bom só o Pai, ele retificou isso, não foi? Mestre não, que ele é até hoje mesmo, caminho, verdade e vida. Questão 625, não tem como, né? Para a gente ainda é o maior. Aí, é preciso salientar que já havia também por trás dessa questão, como Jesus dizia, que estava partindo, que estava próximo, cada dia mais, ele deixava os apóstolos tristes, mas ao mesmo tempo já havia no grupo apostolar, isso também é notório, a gente vê no próprio contexto da história, que havia aquela assim, disputa interna de quem seria o substituto de Jesus. Tá? Quem seria? Tá certo? A gente vai ver todo esse período, ó, já que o mestre vai embora, vai ser sacrificado, como ele diz, e deixou claro um espírito lúcido como Jesus, até disse como seria, não é? Dizia que alguém iria trair, alguém ia negar, não é verdade? Judas o traiu, Pedro o negou, mas nem, mesmo assim, o que é que Jesus manteve? Manteve a mesma harmonia, a mesma amizade, o mesmo afeto, e ainda disse mais. Antes de ser, eu já era, quando ele viu, em determinado momento, assim, a tristeza estampada, porque quando alguém diz pra gente, muito querido, imagina alguém muito querido, não sei se alguém já passou, tá? E a gente vê através de uma enfermidade, por exemplo, meu pai, em setembro, ele voltou ao plano espiritual, espírita, tudo, mas quem é que não fica triste, né? Não fica desesperado. Imagina uma criatura como Jesus ir se despedindo, dizer, olha, está próximo, vou partir. Não é verdade? A tristeza. Então, houve um momento, isso eu acho sempre muito bonito, essa passagem, quando se diz que é o seguinte, quando ele percebeu a tristeza que havia, tá, naquele grupo, naqueles que faziam o esforço para lhe seguir, né, porque estava bem claro que ele dizia que estava próximo, mas muito próximo dele partir, ele percebeu a tristeza. Aí foi quando ele disse o seguinte, entre outras palavras, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça, crede em Deus e crede também em mim. Aí quando ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Entretanto, vou e rogarei ao meu Pai, até porque, aí veja o detalhe importante quando ele diz, antes de serdes, eu já era e já vos amava. Gente, isso aí é muito significativo, tá? A gente sabe, por informação espiritual, que Jesus foi constado pelos maiorais da espiritualidade, o próprio Deus, e designando para ele a terra, para que ele fosse o governador do planeta, não é isso? Veja, ele está dizendo aí que antes da gente ser criado por Deus, Deus já se referia, tá? Queria nos legar para ele. E ele, mesmo sem ver, sem pegar, sem sentir, ele já nos amava, minha gente. Será que é uma criatura... Por isso que é um espírito iluminado, na verdade, né? Veja o que é que ele diz. Em forma de conforto. Antes de seres eu já era, já vos amava. A gente ama, e se olhar um pouquinho para lá, tem que ter atenção total para a gente. Quer dizer, ainda é um amor condicionado, não é verdade? Então já havia entre os apóstolos, quer queira, quer não, essa ânsia de se saber quem era. E aí, nessa pergunta, para responder quem era o maior, tá? No reino dos céus, primeiro ele não disse que eram os judeus, e quem é que ele pega a figura de quem? Ele pega a figura da criança, né? Não é verdade? Aí o que é que ele diz? Jesus chamando a si um menino, e veja, pelo menos na minha época, quando eu era menino, não sei com os senhores, mas quando tinha adulto conversando, a gente era escorraçado, né?
Hoje já é o contrário, os meninos se metem, né? Quer dizer, nem tanto, nem tão pouco. E a gente tem que estabelecer uma certa diretriz, não é verdade? Mas excluir não, eu lembro que era sumariamente excluído, tá certo? Imagine na época de Jesus o que as crianças não sofreram quando ele chegou a dizer isso, não é verdade? Veja, sai da lá, menino, sai daqui. Aí o que é que ele diz? Jesus chamando a si um menino, o colocou no meio deles. Veja, eles não estavam reunidos, não tinham feito um questionamento, não é verdade? Jesus simplesmente chama um menino, que evidentemente estava lá, tá? Devia ser também vinculado a alguém, porque ninguém ia deixar um menino assim naquela época, como hoje, assim, é o Léo, né? Não. A lá vão ter, como diz o francês, absolutamente. Mas ele chamou o menino, tá? Colocou no meio dos que estavam questionando e respondeu. Eles não queriam saber? Para ele, quem era para Jesus o maior no reino do céu. Aí o que é que ele diz? Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não é ser criança, veja. Porque existe, dizem os psicólogos, que tem gente que apodrece no corpo, mas não amadurece, né? Não é isso, não. A gente não vai requerer o amadurecimento de uma criança que ela não tem. A gente não vai mandar, por exemplo, vá na feira um menino de 4, 5 anos, vai fazer a feira, vá para a feira e faça para minha feira. A gente vai fazer isso? Não, ele não sabe escolher verdura, fruta ainda, né? Não é verdade? Com o tempo a gente, se for com ele, se ensinar ele aí, ensinando aí a gente pode, não é verdade? Imagina outras questões mais complexas. Mas percebamos, eles, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, veja aí, diz, que se humilhar e se tornar pequeno como essas crianças, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, ou seja, uma pessoa simples que não guarda rancor, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Gente, aí, para a gente entender realmente, eu gosto muito assim de exemplos práticos, né? Final de semana, estamos reunidos em família, eu tenho um filho, outros irmãos ou irmãs têm filho, aí de repente criança começa a brigar uma com a outra, e chega a dias de fato, aí um acredita a outra, puxa o cabelo, pronto. Aí cada pai, cada mãe vai fazer o quê? Pegar o seu, né? É ou não é? Isso, com certeza. Logo em defesa. Mesmo sendo errado. Justamente, Adalberto. Interage aí, viu? Eu gosto disso. Isso mesmo que você disse. Com certeza. Olha, se não houver um amadurecimento dos pais, veja, dos pais, o que é que vai ocorrer? Cada um toma as dores dos filhos, é ou não é? Porque é filho, não é? Saem de lá com raiva ou ficam lá, porque tem que permanecer pela sociedade, né, velho? Pelos demais. Mas ficam lá já trombando um com o outro. Mas o que é que ocorre logo em seguida? As crianças vão estar novamente juntas. É ou não é? Porque ela guarda rancor? Não, foi na hora. É verdade? Aí se o pai for mais radical ainda, não vai permitir que a criança se aproxime novamente. Aí eu pergunto, quem é que agiu como criança aí? Entendeu o que é que Jesus queria? Veja, a gente falar assim é fácil, não é verdade? Mas quantas das vezes a gente não tem os nossos, a gente diz aqui lundum, viu? Não é verdade? A gente fica trombudo. É aqui dentro de casa mesmo, é ou não é? Com alguma ação de minha esposa, meu filho, eu, não é verdade? Né? E por que não? Já teve período, eu tenho um casal de filhos, né? A menina já está casada, o Vinícius ainda está aqui, é noivo, é a noiva dele, mas assim, às vezes eu quero dizer, você está obsidiado, né? Está irritado, está obsidiado, porque como são espíritos, já usam linguajar, não é verdade? Então, veja, chamam a atenção, porque as crianças, e principalmente os jovens, hoje em dia, podem ter condições, devido ao desenvolvimento intelectual, até mesmo de nos corrigir, não é verdade?
de nos chamar a atenção, por que não? Quem é idêneo assim, a erro? Absolutamente. Mas vejamos, a comparação deu para compreender? Acredito que ficou claro devido à própria clareza da doutrina espírita. Não é pelo que eu expliquei, porque aqui eu estou ensinando missa a vigário. Não é verdade? É. Mas é verdade, porque veja a forma didática que Jesus utilizou. Simplesmente, ele não disse somos nós os judeus, absolutamente. Ele simplesmente pegou uma criança, tá? Aí, um outro detalhe que eu vou citar também. Dentro desse contexto de perguntas, tá certo? Os próprios discípulos, em uma outra ocasião, aí a gente vai ver que foi em Lucas, capítulo 13, está lá no versículo, quem quiser anotar para depois verificar, né? Versículo 23 a 35, há uma outra pergunta nesse sentido. Também que eles pretendiam, por trás da questão, que Jesus dissesse que seriam os judeus os escolhidos. Já é uma outra questão, que ele diz assim, Senhor, com Jesus, são poucos os que se salvam? Veja, no primeiro, na questão que a gente está vendo né, eles perguntaram o quê? Qual era o maior no reino do céu, não é verdade? Aqui, veja, a questão da salvação, ele já coloca como Senhor, são poucos os que se salvam, porque eles poderiam dizer, são muitos, Senhor, os que se salvam. Veja que na questão, quando ele diz pouco, ele já quer o quê? Restringir, não é? A sua nação. É preciso a gente ver o texto e o contexto. Veja, são poucos que se salvam. Aí veja que resposta, assim, universalista. Jesus, nessa resposta, ele vai mostrar tal qual ele veio, ele fez e ele praticou. E ele nos ensinou a ser dessa forma. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de fazer o que ele fez. Sabe qual foi a resposta? Que está lá em Lucas? Meus discípulos, veja o que ele disse, virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Tem uma amiga minha aí, a Karine, como eu disse, ela é de Gravatá, é uma cidade aqui muito conhecida, fria, né? Parece até europeia, né? Porque eu sou muito friorento, tá? Ela é muito fria. Não tá mais tão fria assim não, viu? Tá ela tá dizendo que não tá fria não, porque tá uma onda de calor, né, Karina? Tá uma onda de calor terrível, tá parecendo com Recife às vezes. Então pronto, tá vendo? Eu já só retifico. Esfria de noite. Então, aí, o que é que eu tô citando? Ele disse, meus discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Aí eu peguei essa resposta, omiti o nome de Jesus e levei para um amigo meu, que Karine conhece. Ele é engenheiro sanitarista, uma pessoa muito coerente, muito estudiosa, é professor da Universidade Federal. Aloysio, viu, Karine? Aloysio, tá. meu amigo. Aí eu não disse que era Jesus, omiti e levei para ele. Aloysio, por gentileza, que eu sei que ele é muito estudioso, eu disse assim, tu poderia, tá? Ele tem conhecimento de antropologia, eu disse, para analisar essa resposta. Aí ele olhou assim, ele disse, se você me dá 2 semanas, veja a coerência dele, né? Talvez se fosse eu, quisesse logo responder. Ele disse, 2 semanas eu dou. Tá certo, fique com a vontade. Com 1 semana, não preciso 2, ele veio. Ele disse, Francisco, eu estou, viu, Karine? Ele disse assim, eu estou, assim, estupefato, maravilhado. Aí ele disse, por quê? Ele disse, rapaz, quem que deu essa resposta? Ele disse, não, eu quero saber primeiro a sua análise. Tá certo? Aí ele disse assim, rapaz, primeiro, quem deu essa resposta pela forma dela, pela escrita, porque, por exemplo, aí ele disse assim, Oriente, tudo bem, Ocidente, Setentrião e meio-dia são termos que não existem mais. São termos de há mais de 2.000 anos atrás. Veja o que ele disse. Conhecia, né? 2.000 anos atrás. E eu estou estupefato, maravilhado, porque tem a visão de alguém que, para ele dizer isso, dar essa resposta, ele teria que ter os telescópios que a gente tem hoje, tá? Os equipamentos hoje em dia que a gente pode desvendar os espaços. E ele... Entendeu, Adalberto?
Com certeza. Ele ficou aí estupefato. Aí ele disse, Francisco, quem foi? Aí eu enchi o peito, né? E disse, Jesus. Aí ele disse, rapaz, extraordinário, Francisco. Eu que não sou muito afeito assim, realmente, porém, admiro demais Jesus, né? Pelas colocações, um pouco que eu li a respeito, mas estou assim maravilhado. Enfim, ele disse que os discípulos dele viriam de qualquer quadrante do mundo, qualquer local, ele não especificou. Entenderam aí? Veja, a resposta que ele deu, meus discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio. Ele englobou o globo terrestre como um todo. Entendeu? Quer dizer, nunca, em tempo algum, as colocações, as respostas de Jesus nesse sentido de questionamento foram o quê? Restritas. E nós, aí vamos, quando eu digo nós, a mim, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade em ter respeito à opinião do outro, não é verdade? Em querer que a ideia nossa prevaleça, quando na verdade nós não somos donos da ideia verdadeira. Nós vamos descobrindo porque o que é o lado científico da doutrina, o que é a boa ciência. Ciência, boa ciência é um constante refazer de teoria, não é verdade? Embora exista muito cientista encastelado, ainda cristalizado no saber que ele defende, quando na verdade a verdadeira ciência, nenhum cientista, nenhum de nós, a gente pode pegar o conhecimento, a interpretação que tenha e dizer, é essa e não aceito nunca. Né? Tem, lamentavelmente, postura de cientista dessa forma. Então, ele não é, como dizia Einstein, um bom cientista. Não é aquele que serve a ciência, mas está servindo-se da ciência, que é diferente. Tá? Foi por isso também que eu admiro uma colocação quando perguntaram a Einstein, criador da teoria da relatividade, tá? Quando perguntaram a ele qual a definição de um sábio. Eu acho muito profunda. Aí ele disse assim, o sábio é aquele que se debruçou sobre o ombro de gigante para ver mais adiante. Porque, na verdade, o conhecimento, a estrada do conhecimento está manchada pelo sangue dos grandes mártires. Ou seja, ele atribuiu alguma coisa para ele, como um sábio? Não. Não, veja. Então, as criaturas humildes agem dessa forma. Mas quem é que vai questionar uma sapiência do Einstein, né? Quem? Veja como é importante, né? Bom, gente, pelo menos esse item 3, se der tempo ainda, a gente vai para o item 4, mas ficou assim alguma pergunta. Adalberto, eu falei, eu gostei muito da sua colocação, viu? Quando estava se referindo lá à briga, né, das famílias. E aí, meu amigo, meus amigos. Boa noite. Imaginou, Viu, Francisco? Quando eu também leio esse evangelho, nesse item 3, aí eu busco me procurar saber a comparação que Jesus faz com criança. Porque essa discussão dos seus discípulos, certo? A minha câmera está fechada devido que a minha internet está muito lenta. Tá certo. E aí eu estou economizando. Tá certo. Entendeu? Não se preocupe. Tá. Estou me ouvindo. Eu quero saber o seguinte, quando eu quero tentar entender, eu acho, mais ou menos, que quando Jesus diz assim, digo-vos em verdade, que se não vos converter e tornar de quase crianças, não entrarei no reino dos céus. Aí quando ele faz essa simbologia com a criança, eu, no meu modo, quando eu leio e entendo, e às vezes eu até faço exposição doutrinária, eu gosto de colocar essa criança na simbologia, né? Porque os seus discípulos estavam querendo discutir para ver quem é que ia ficar, como você colocou bem, no poder. Quem é que depois de Jesus ir embora, quem vai ficar? Aí Jesus disse que precisa, antes de querer servir, ou de ser servido, sirva a alguém. Então, essa criança, do meu modo de ver hoje, pedagogicamente, em termos de participar de sala de aula, e a gente vê a crianças com facilidade de que Jesus quis dizer ali, proclamar, é o seguinte, a criança, ela depende sempre do adulto. Ela vai depender de alguém ou de algo. Então, Jesus quis dizer isso, você quer ser o maior, então você vai depender de alguém.
Você quer ser o maior, você tem que confiar no Pai Celestial. Foi ok. E se você quer ser maior, você vai ter que aprender sempre com as minhas lições, com meus exemplos, para que você dê prosseguimento. Então, é dentro dessa visão que eu vejo esse reino. O reino é preparando o seu coração de sua conversão, de sua transformação, porque principalmente ele tinha discípulo ali dentro, como o próprio Pedro, irascível, um cara muito, muito forte nas suas emoções. Era. A gente tinha Terrude, né? a gente tinha ali um que chama de traidor, mas a visão dele não era trair Jesus. A visão dele foi totalmente diferente. É para ver se Jesus reagia à condição, mas Jesus sabia das intenções dele, né? Então, o que Jesus quis dizer, com todos esses exemplos, reeducando esses espíritos, né? Agricultores, pescadores, na maioria, ignorantes. Então, ele estava educando as suas emoções para que eles comecem a aprender, em vez de ser o todo-poderoso, né? Ele não seja o todo-poderoso, ele seja o humilde, como a criança, porque obedece, aprende, né? E, acima de tudo, depende de alguém, porque toda criança depende de um adulto, dos seus pais, dos seus professores. Então, quando ele já estiver pronto para servir, ele vai habitar no reino dos céus. Não sei se é mais ou menos dentro dessa visão interpretativa. Meu amigo, obrigado. Eu aqui agradeço, tá vendo aí, meu amigo? Meus amigos, tá vendo aí, meu dirigente Adalberto? Se eu não abrisse aí, ó. Excelente, meu amigo Agenor. Gostei muito dessa visão. Vou até acrescentar também futuramente, tá certo? Realmente, aí nessa sua visão, veja, Deus, né? Quem é que não depende de Deus? Só que para a gente compreender, né, a gente tem que ter essa mansuetude, não guardar rancor. É uma reeducação, né? Gostei. Reeducação. Porque a criança, como simbologia, ela não é tão inocente como espírito, como essência. Não. Mas ela é inocente no momento que ela está participando da existência atual e que Jesus coloca, não foi a mesma resposta que ele deu ao filho de Zebedeu. Justamente. Então, a comparação que você vai ver é diferente. Justo. Então, aquela criança, como exemplo, uma criança que depende da nós divina. Então, Jesus quis trazer todo esse bojo dentro de uma visão para que eles penetrassem no âmago da questão. Então, não adianta discutir no caminho, porque ele já sabia. Jesus já tinha presciência de que eles estavam discutindo poder. Se Jesus quisesse ser poderoso, ele derrubaria o governo de Roma no estalar de dedo. Com certeza. Mas não era isso que ele queria. Não era. Não era isso que ele queria. O objetivo não era isso. A humildade é isso que ele diz. Então, sejais humilde. Então, converteu, porque ele sabia que seus discípulos eram agressivos, alguns. Então, convertei-vos em humildade. Se vocês forem humildes, vocês serão muito mais fortes. Perfeitamente. Porque o violento, ele pensa que ele é forte, mas ele é fraco. Perfeito. E ele disse a Pedro, né, no momento da bainha, da agressividade, que Pedro era terrível. Chama a atenção dele, porque não era dessa forma, né? Uma forma pedagógica, né, didática de Jesus, está sempre reeducando seus discípulos. Perfeitamente. E como o amigo tem essa experiência, né, em sala de aula, realmente riquíssima, inclusive, é aquela diferença entre educação e escolarização. O que é? A escola escolariza, ou seja, faz uma parte do processo educacional. Tem muitos pais inabilitados, imaturos, e espera todo o processo para jogar a responsabilidade com os professores, quando, na verdade, a formação educacional vem dos lares. Veja, aí vem a importância dos pais, quando os pais têm maturidade. É aquilo que no livro Vida e Sexo, Emmanuel coloca, que a criança vem ao palco da vida pela reencarnação e vem nos pais, e tem nos pais a primeira noção de Deus e da vida. Gente, isso é muito profundo. E quando os pais não têm visão nem de Deus e muito menos da vida, não é?
Aí leva a vida, como eu gosto muito de Zeca Pagodinho, mas essa parte aí, deixa a vida me levar, não. A gente é que tem que levar a nossa vida. É um sambista que eu adoro. Dessa parte aí, não é verdade? Ninguém é perfeito, não é verdade? Verdade. Mas é uma canção, tá? A gente tem que conduzir a vida. Então a diferença muito grande é essa, não é? Então, gostei, tá vendo? E a gente trazendo hoje para o mundo moderno, essa colocação de Jesus, ele pode estar querendo nos dizer o seguinte, olha, aprenda a cooperar em vez de competir. Justamente. Né? Hoje, se a gente tivesse valorização de olhar os fracos, né, a sociedade no todo, né, a política no todo, se a gente olhasse os fracos, a gente estaria compartilhando dentro do processo comum, ajudando dentro das necessidades, porque todos nós temos necessidade. Então, o que Jesus quis dizer a ele, coopere, mas não use de competição. Perfeito, meu amigo. Para a gente hoje, né? Eu continuaria lhe ouvindo, porém, eu ainda tenho uns minutos. Excelente, viu? A sua participação. Alberto Gosto levantou a mão. Oi? Alberto quer fazer uma pergunta ou alguma complementação, é que ele levantou a mão. Pronto, vamos lá. Eita, eu não tinha nem visto. Minha dúvida é o seguinte, Francisco. A gente aprende no Espiritismo que nós estamos aqui na Terra e um dos objetivos da encarnação é a gente evoluir, atingir a perfeição. Justo. Agora, para muitos leigos, pessoas iniciantes, eles sentem dificuldade de entender essa perfeição, porque parece às vezes soar como algo utópico, inatingível, né? A minha dúvida é o seguinte, como a gente lidar com essa ideia de um dia atingir, né, o máximo possível de perfeição e ser pequeno, né, e não atingir aquele ponto assim onde ser no plano espiritual, vamos dizer assim, no céu, como a gente lidar com essa perfeição e ao mesmo tempo estar ocupando um lugar pequeno, nesse sentido, né, na ideia humana. Entendi. Tira essa dúvida aí pra gente. Entendi. Inteligente sua colocação, sua indagação. Inclusive, realmente, quando não se tem cuidado, até no próprio movimento espírita, a gente tem que ter muito cuidado para não transparecer dessa forma. Tá? Por quê? Porque termina a gente querendo, assim, fazer tudo, realizar tudo, o processo educacional, porque eu digo sempre o que é o Espiritismo. É uma proposta educacional, não é verdade? Eu digo sempre que o Espiritismo não impõe, ele expõe e deixa com que cada um tire as suas próprias conclusões, da forma como entende, porque a gente tem que respeitar, não é verdade? A forma de entendimento de cada um, como as pessoas pegam para trabalhar. Então, como é que a gente pode, assim, com essas pessoas e quem pensa dessa forma, é tirar o fardo, é dizer para elas assim que nunca, pelo menos é muito difícil no mundo de expiações e provas, a gente ser completista, aquilo que André Luiz citou, né? São muito raros aqueles que vêm com veja, a programação que veio, não é tudo não, né? Reencarna, tá? Reencarnante aqui na Terra, mundo de expiações e provas, o que é expiação? Refazimento, prova, teste, não é verdade? Todos nós estamos aí, reparando e aprendendo, é ou não é? Se a gente está reparando, é porque a gente fez mal feito no passado. Passado recente. Não é que a gente também, é outra questão que se desvirtua o processo reencarnatório que o Espiritismo não inventou. Faz parte da natureza, e tudo que faz parte da natureza, o Espiritismo absorve, não é verdade? Mas a gente, assim, às vezes lida muito mal, tá? Porque a gente desvirtua a reencarnação. O objetivo, tá? Qual o objetivo? Pergunta 171. Inclusive, Kardec até coloca como dogma, né? Tem pessoas que dizem, o Espiritismo não tem dogma, mas ele diz lá, o dogma é da reencarnação. Não é? Aí veja, dogma, mas é um dogma, aí vem a palavra dogma, tem dois sentidos. Não é o teológico, aquilo que não se pode contradizer, que é uma verdade inconteste, independentemente do tempo, não. Mas é um dogma científico,
porque se a ciência é um constante refazer de ideia, e aí, no caso, o dogma o dogma da reencarnação é a opinião, é a explicação que o Espiritismo coloca, né? Analisando o mecanismo da reencarnação. Mas ela veio para quê? Para a gente se libertar dos nossos complexos, nós próprios. Cada um vai fazer de uma forma. Não colocar fardos pesados em ombros leves, não é verdade? Porque assimilar e tentar, assim, ensinar o processo da reencarnação de acordo com o entendimento de cada um. Agora, nunca, em tempo algum, criando processo. Porque ninguém educa, ninguém se educa trazendo para si, nesse processo de educação, que algo que vá, em vez de lhe ajudar, lhe tornar mais leve, você vai ficando o quê? Exigente consigo próprio, não é verdade? E querendo fazer algo numa encarnação que a gente não tem condições de fazer. Então, cada dia, como dizia Jesus, ele é sempre didático, como nos diz o Agenor aí, né? Didático. Cada dia tem o seu quinhão, não é verdade? E aí, relembrando sempre Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porém, veja, aí vem outra questão muito da reencarnação. O que é Emmanuel? Eu gosto muito dessa observação de Emmanuel, quando ele diz assim, que a reencarnação, porque nós estamos reencarnando. Quando se trata de Jesus, quando ele veio, ele encarnou, é diferente. Né? É diferente os dois, didaticamente, né? Para a gente entender. Mas, o que é que Emmanuel nos diz? A encarnação mais importante não é aqui, foi, nem aqui vem. É atual. É ou não é? Tá? Agora, o que é que ele está dizendo com isso? Que a gente aproveita o máximo possível a oportunidade reencarnatória. Mas que esse aproveitamento não gere em nós o quê? A gente exigir da gente aquilo que a gente não pode dar. É ou não é? Tá? Absorver os ensinamentos de Jesus, que ele nunca, em tempo algum, veja, ele lidou com muita gente, né? Diante da mulher que ele pediu água, samaritana, que tinha seus complexos, inclusive absorvida as tradições da época, né? Tão assim natural para ela, que ela disse, como é que pode tu sendo judeu pedir água a uma samaritana? Veja como Jesus tratava, tá? Para que as pessoas aprendessem os seus ensinamentos sem criar conflitos. Aí o que é que ele disse? Se tu soubesse quem eu sou, tu é que me pediria água. E tem mais. A água que tu has de me dar, que ele sabia que ela ia dar, tá? Amanhã ou depois eu vou ter sede. Mas a que eu te oferecer, tu nunca mais terás sede. Aí ela começou. Aí, o que é que ele fez para chamar mais atenção? Foi entrar no aspecto pessoal sem expor, porque ele estava sozinho com ela. Que ela tivera várias. Outra questão, era meio-dia. Meio-dia era a oportunidade das mulheres de má vida buscar água, que era algo assim primordial. As mulheres assim da sociedade, que também necessitavam de água, que era uma tarefa mais das mulheres, tá certo? Tanto é que diz a tradição, quem queria arranjar futura noiva ou mulher, se assenhorava ali das fontes, não é verdade? Da água, porque via um maior número. Mas meio-dia era justamente aquelas mulheres faladas da sociedade. E veja que Jesus até escandalizou os próprios discípulos. Todo o diálogo de Jesus, aí eu pergunto, é uma criatura reencarnante, com conflitos muito grandes, inclusive pessoais, é ou não é? Imagine. Mas ele trabalhou a questão da reencarnação, os ensinos que ele veio trazer, assim como a doutrina espírita. Mas ele a constrangeu? Não, absolutamente. Quem ficou constrangido foram os discípulos, porque ficaram falando assim por trás, né? Como é que o mestre, tá? Além de público, não era bom lidar com mulher, e muito menos mulher de má vida. Veja, porque tinha tido vários casamentos. Não é?
Então meu amigo, em síntese, a gente utilizar o ensinamento maravilhoso, e aí a dificuldade não é de muita gente, sabe por quê? É público e notório que os espíritas da Inglaterra, ingleses, se tem um ponto no espiritismo, que eles têm muita dificuldade até hoje, isso é uma questão histórica, mas até hoje, sabia que é eles entenderem a reencarnação? É um aspecto assim cultural lá. Aí como é que você vai, é como diz alguém, né? Se diz sempre que se Deus não existisse, era preciso ser criado para a felicidade do gênero humano. Aí alguém pega essa colocação e diz, se a reencarnação não existisse, era preciso ser criado para a felicidade do gênero humano. Porque ela realmente, né, é um instrumento que explica o que ocorre, na verdade, as vinculações que vêm do passado, enfim. Agora, o que ela não pode absolutamente é criar, em vez de ajudar, criar traumas. Tá? E eu acho que a preocupação justamente na sua pergunta era essa. Eu não sei se eu me fiz assim claro, tá certo? Mas não utilizar o dogma da reencarnação, vou utilizar a palavra dogma no sentido de explicação, como chicote. Por exemplo, a gente pega a mesma espírita e dizer, não, a pessoa é pobre porque antes teve riqueza e hoje está sofrendo. E a gente sabe que a quantidade de rico sempre foi diminuta, né? Onde foi que se arranjar tanto rico? Veja, é um equívoco de interpretação do mecanismo da reencarnação, e não da reencarnação em si. Aí até espírita, né, mais assim, afoito, ou que a gente respeita, que até questiona, né? Essa forma de abordar, que não é da codificação, mas de interpretação de certos espíritos. Tá? Não sei se ficou claro. Alguma coisa? Tenho mais tempo, meu amigo Adalberto? Ainda tem alguns minutos aí, né? Uns 5 minutos. Eita, 5 minutos, é? A gente ficou devendo, mas o bom é assim, eu acho que a gente nunca vai esgotar assunto, né? Principalmente quando a gente trata sobre o espiritismo, não é verdade? Assim, qualquer assunto sob a ótica, mas a Karine está levantando a mão aí, ela quer fazer alguma colocação, ela quer mãe, Oi, Chico. tem um filho, não é? Na verdade, meu filhote até chegou aqui. Tá tagarela que só ele, por isso que eu desativei o microfone. Mas, na verdade, o que eu queria era só... Porque quando eu vi o tema, eu me lembrei dessa cena, que foi... Quando Jesus... na verdade, ele está sempre dando exemplos de que o que vale é a ação, é o trabalho e a inteligência. Exatamente. Ele era uma pessoa totalmente democrática. Assim, Totalmente. não como hoje é, tá? Eu estou dizendo assim, que para ele todo mundo valia. Desde o Zaqueu, que era publicano, né, cobrador de impostos, que ele vai almoçar na casa de Zaqueu, ou jantar, nem lembro, com os discípulos tudinho. Perfeito. E ele deu o mesmo valor. Desde Eu ia que a tratar pessoa... disso num dos itens, mas... Exatamente. Perfeito. Desde que a pessoa tivesse a vontade de ser bom, de ser gente, de segui-lo. Não interessava mudar, né? quem ela fosse. De De mudar as suas imperfeições e de continuar nas suas coisas boas, né? Perfeito. No caso, aí, desde Maria Madalena, Todo. meu Deus, todo mundo, as mulheres, os pescadores, ele se coloca discípulos pescadores, mas ele também tem Mateus, né? Levi, que era... sabia escrever, era servidor público como a gente, talvez. Com certeza. Que também o segue. Escriba, então, assim, cobrador de impostos. Exatamente. Isso. E ele, até o nascimento dele já foi uma prova, né, de que o que valia era a ação. Acabou nascendo, coitado, na manjedoura para mostrar a gente que não importava. O que importava era que as coisas acontecessem, né? Isso, cara. Ele não precisava. Aí chega, e agora o que eu me lembrei mesmo foi aquela história de lavar os pés dos discípulos. Perfeito. Aquilo ali foi o ponto forte. Selou, né? Exatamente, que ele, na verdade, se coloca como servidor da humanidade, como todos nós um dia seremos, né? Quando a gente conseguir ter
gabarito para isso, vai demorar. Bem, no meu caso vai demorar, mas um dia a gente vai conseguir. E até Pedro não quer que ele lave os pés e ele não, mas se eu não lavar os seus pés, você ficaram não será meu. escandalizados, né? Pois é, porque quem já se viu, né? Uma pessoa que eles consideravam quase um rei, uma pessoa poderosa, que tinha poderes, né, de curar, de repente tá lavando os pés dos discípulos para mostrar que o valor do trabalho, o valor do serviço ao próximo, e a gente não deve esquecer essa cena. Eu gosto daqueles, não tem nada a ver com o espiritismo, mas relata bem essa passagem, que é o Superbook para crianças, e eles colocam essa cena de uma forma tão bonita que eu nunca esqueci. O Superbook é uma sériezinha bíblica que a gente usa para evangelizar as crianças, porque aqui eu ainda não achei... Bem didático, né? Eu ainda não achei uma evangelização. Então, para a gente que está no interior, tem que se valer do Superbook mesmo, que é fácil de puxar na internet para os mamães e papais de plantão. É só puxar no YouTube, tem tudo, tem a Última Ceia, tem os milagres, e é muito divertido para as crianças. E é assim que eu estou evangelizando o meu, porque não achei. E é isso. Valeu, Karine. Tá vendo, Obrigada. meus amigos? Eu que agradeço, tá vendo, meus amigos? Karine, na verdade, ela é analista, tá? Do Ministério Público Federal, tá na ativa, eu já aposentei, trabalhei no RH, tá certo? Karine é muito inteligente e eu não sou não, Chico, eu só me lembrei, eu talvez tenha uma memóriazinha razoável. Muito bem, então pra gente encerrar, obrigado minha filha, obrigado ao meu amigo. A gente que agradece. Francisco. Obrigado, professor Agenor. Viu, Francisco? Oi? A irmã disse, acho que querendo fazer alguma pergunta ou comentário. Disse, pois não, minha amiga, irmã. Não, eu queria só falar assim, quando se fala de Jesus, nós não podemos esquecer do aniversariante do dia, que é Chico. Chico, perfeito. Então, que foi o amor dele, né, minha irmã? É o aniversariante do dia, que com certeza o céu está em festa, né? Que foi um ser humano que pisou aqui, né, na terra, né? Até hoje nós estávamos falando, já pensou? Daqui 50 anos que a gente não vai viver, nós que estamos aqui, mas falar, poxa, conheci Chico, que ele sim, sabe, ele era assim, aquele ser humano que ele, nem tudo, né, porque perfeição não existe, mas tudo que Jesus pede para nós, Chico fez, humildade, simplicidade, perdão. Chico foi um espírito que pisou na terra, né? Ele veio despojado de tudo, gente. Ele veio despojado de riqueza, de beleza, de paz, né? De pai e mãe. Então, eu só queria falar, quando se fala de Jesus, pelo menos, associo a Chico Xavier. E parabéns onde ele estiver, e eu sou apaixonada, gente, por Jesus e por Chico Xavier. Sou apaixonada. E é isso, só queria cumprimentar e não esquecer o aniversariante do dia. Maravilha, muito bem lembrado, até porque a sala é Chico Xavier, não é verdade? Isso, mas aqui a gente fica tão mesmo. Parabéns, disse. E gente, vocês não iam lembrar de Chico? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pôr essa memória para funcionar, hein? Posso dizer algo, assim, Chico tem muitos ensinamentos, não é verdade? Mas assim, espirituoso, Chico ria, fazer as pessoas rirem, não é uma pessoa sisuda absolutamente. Eu já tive contato assim com muitas, inclusive com uma senhora que eu fui fazer uma palestra em Bezerro, longe daqui, do interior, e ela estava passando umas férias, Chico já tinha desencarnado, e no domingo, isso foi no sábado à noite, fui fazer no domingo, ela ia se reunir com o pessoal da instituição, o Centro Espírita do Apolo, e ia trazer vivência de Chico Xavier, lá da cozinha, com ele. Imagine a riqueza de detalhe, né? Mas outra coisa, citar também, que eu acredito que todos, a nossa amiga disse, deve conhecer, um livro que eu acho que mostra tal qual Chico né? É Testemunho de Chico Xavier. São cartas que Chico, íntima, que ele
enviava para Vantuil de Freitas, que foi por muitos anos presidente da Federação Espírita Brasileira, não é? Lindo esse livro, mostra a alma, mostra quem Chico Xavier foi e é, né, no mundo espiritual. E quem comenta essas cartas é nada mais, nada menos do que Sueli Caldechuber, que também já está no mundo espiritual, que eu tive o prazer de conhecer aqui no Floresta. É outro evento, né? Aqui a gente várias vezes chamava ela, Sueli Caldechuber, né? Que escrevia com maestria. Aí eu só posso citar um caso dele? Engraçado? Sim. Pronto, aí estava próximo ele partir, também outra pessoa espirituosa, lidava assim com a questão da morte, tanto é que ele pediu, a gente sabe, para voltar ao mundo espiritual no momento onde as pessoas estivessem felizes, não que ele fosse melhor do que ninguém, mas ele pensava tanto na gente, não é verdade, que justamente foi atendido, assistiu. Ela, inclusive, me disse, ele assistiu futebol, a seleção brasileira jogar, sabiam disso? Tinha vestido a camisa, depois tirou, vibrou com o campeonato do Brasil, depois começou a se sentir mal, veja, e a gente sabe que ele partiu justamente o país inteiro comemorando o quê? O título, né? De campeão do Brasil. Até isso ele pediu. E tem detalhes a respeito disso, né? Mas o que eu queria relembrar, para a gente encerrar, porque eu acho que eu já estou passando, desculpe, o Adalberto, mas a disse nos inspirou. Foi quando ele disse a alguém, né, conversando lá, aí ele disse assim, quando eu voltar para o mundo espiritual, vou passar um tempo no umbral. Vou para o umbral. Aí o pessoal disse, Chico, mas você, Chico, no umbral? Sim, inclusive vou criar um centro espírita e cujo nome eu já está na minha cabeça. Aí qual é? Ele disse, Céu. Aí uma pessoa disse, só podia ser, né? Você lá vai implantar o céu. Não, meu irmão, Centro Espírita Umbralino. Veja, né? Espirituoso, e veja que sempre, até em servir no umbral, ele já pensava, né? Agora com humildade. Então é isso. Eu não vou, assim, abusar da bondade do Adalberto, nosso dirigente, né? Eu quero expressar, já posso me despedir. Tem mais, já ganhou mais 5 minutos. Ganhei, que maravilha! Então eu estou à disposição. Aí, né? À disposição de vocês. Outro baiano aí de vocês, que eu tinha falado até assim nos bastidores, que é o Clóvis Nunes, e ele me conta muito detalhe, né? Porque ele já teve várias vezes com Chico Xavier. Chico gostava, segundo ele, de conversar bastante, tá certo com ele. Pedia para ele ir lá interpretar o Evangelho. E ele me conta assim, todas as vezes que vem por aqui, ou ele me telefona, porque Clóvis gosta de conversar. Ele fica 3, 4, 5 horas conversando. Vai-te embora, rapaz! Mas é muito bom, a gente sabe que ele é um expositor excelente, né? Eu gosto muito das colocações de Clóvis, né? E ele me relembra assim, muitos fatos com Chico Xavier. Tá certo? Mas eu fico devendo, viu? Eu fico devendo assim os itens 4, que era justamente o pedido de Salomé, né, que é dos filhos de Zebedeu, isso é o item 4. O item 5, tá? Ia tratar de uma observação de Jesus quanto à questão de sempre procurarmos os primeiros lugares, né? Ou seja, pegarmos sempre o local da frente. Ainda tem esses assuntos, pode dar sequência aí. Menino, a gente vai, mais 2 horas. Aí, veja. E concluiria com o item 6, que, como eu disse a você, o item 6 é o comentário de Kardec sobre todos esses itens, né? 3, 4, 5. É o comentário. Imagine como Kardec fecha, né? Você quer pelo menos que eu leia o comentário de Kardec para a gente fechar? Pode fazer os comentários aí. Aqueles que pegarem no sono, amanhã, quando acordar, vai lembrar. Tá certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pincelar, tá? Por conta do tempo, tá? Mas por mim eu fico aqui. Bom, esse item 4, ele salienta, Kardec salienta, ele colocou um pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. E aí vem o primeiro detalhe, a discriminação com a mulher, tá? Porque nenhum evangelho coloca o nome. Agora, hoje a gente sabe que ela se chamava de Salomé.
Há até questionadores, né? Mas todos colocavam o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, citava sempre o homem, nunca a mulher, né? Era da época. E Jesus, como estava à frente do tempo, ele nunca fez diferenciação da mulher e do homem, na verdade, né? Então, era o quê? Ela era mãe dos filhos de Zebedeu. Mais uma vez, a gente vai ter que voltar o contexto, a gente vai entender também o contexto. Por que ela foi para nesse período? Presta atenção, ele já estava destino, ele falava no rei, falava que ele quisesse fazer isso. Deus ia muito bem, ele citar o exército do céu de supetão, vamos dizer, nas nossas palavras, mas ele não ia nunca fazer isso, né? Absolutamente, porque o reino de Deus nunca é implantado com violência, como ele mostrou muito bem, até o final, até na crucificação, Pai, perdoa, pois ele não sabe o que faz, entendendo o que estavam fazendo, não com ele, mas contra a própria lei universal do amor, como nos diz Hermínio Corrêa de Miranda. Quando a gente faz mal a alguém, não pensa que a gente faz individualmente, porque se alguém pode estar numa condição espiritual tão evoluída que ele não se sinta ofendido, não queira reparação. Só que a gente vai ter que reparar perante a lei do amor, entendeu? Imagine Jesus. Aí quando alguns historiadores colocam, Pai, afasta de mim esse cara, dizendo, até Jesus teve fraqueza. Não foi fraqueza. O cara disse que ele não queria, que ele teria que ver, tá? Era o quanto aquelas pessoas iriam ter que repor, pagar por todos aqueles atos, não com ele, veja, individualmente. Tanto é que depois ele disse, seja feita a vossa vontade, porque ele sabia que aí não poderia interferir. Não é verdade? Não. Cada um de nós, a gente tem que reparar os nossos atos, quer queira, quer não. Tá? A gente se compromete. Então, o que é que ela pediu? Aí é o pedido que muitos fazem, né? Aí, com pistolão, né? Queria pistolão como Jesus. Faz com que no teu trono, ele não tinha entendido. Era questão da forma, coitada, né? Como a maioria mesmo dos próprios discípulos não entenderam, se pegaram muito a forma e não na essência. Aí ela disse, já que ele vai estar no trono de Deus, aí ela pediu, coloca o meu filho uma à direita ou à esquerda, veja o que ela pedia. Será? Agora, elucidativas são as respostas de Jesus. Aí diz assim, então, isso é o item 4, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, ou seja, de Jesus, com seus 2 filhos e o adorou. O reverenciou, né? Demonstrou admiração, reverenciou, né? Tudo isso aí a gente pode entender como adorou. Dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Por quê? Primeiro era mulher. Imagine, os discípulos devem ter olhado para ela assim meio, né? Disse-lhe ele, que queres? Ou seja, foi Jesus que a incentivou a se aproximar, né? Aí ela disse, manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no reino de Deus, um à tua direita e outro à tua esquerda. Agora preste atenção à resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu beber? Aí ele já se refere aos 2 irmãos, tá certo? Que é Tiago, que a gente sabe, hoje em dia é Tiago e João, né? João, aquele mesmo que ficou até a crucificação dele, que ficou com Maria, que ele disse, mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe, né? Foi o único apóstolo que não debandou, né? Porque os demais já viu. Todos eles queriam tudo ficar menos perto de Jesus, porque iria se comprometer, mas João não, tá? Por isso que João sempre foi assim muito admirado por Jesus, porque ele já sabia antecipadamente a postura de cada um, né? Aí, como Karine disse, ela está muito certa, Jesus nunca, o que ela falou, eu vou dizer, sintetizar, porque ela falou muito bem, viu, Karine, você. Mas Jesus nunca condenou o pecador. Ele condenava o pecado, não é verdade? Nunca. Qualquer passagem onde ele via uma pessoa equivocada,
ele não, vamos dizer, discriminava o equivocado ou a equivocada. Mas o equívoco, na verdade, ele dizia, não tornes a pecar, não faça mais isso, quer dizer, aconselhava, porque o processo de transformação é individual. Não é Jesus não tem o poder de pegar com um cordão, uma varinha e dizer, se transforme. Não, é um processo individual. É a questão da evolução através da reencarnação, daquela sua pergunta, né? Agora, para isso a gente não pode se violentar, exigir o que a gente ainda não pode dar. Aí vou repetir Camille Flammarion, a natureza não dá salto, principalmente a natureza humana, né? Mas quando eles assim, não sabes o que pede, veja, aí ele aprofunda mais. Podeis vós, isso já se referia a quê? Aos dois filhos que ele disseram. A mãe pediu, ele disse, não, nós podemos. Podeis vós, podeis ambos beber o cálice que eu vou beber? Aí o que foi que ele respondeu? Podemos. Veja. Jesus lhe replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber. Por que isso? Aí, veja, ambos foram sacrificados, tá? Principalmente o que? Tiago. Principalmente Tiago. Mas, pelo que respeita a vos sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Gente, a gente passaria 2 horas com isso aqui. Veja o que Jesus disse. Veja. Ai de beber o cálice. O que é que significa o cálice? Amargo, muitas das vezes. É do processo de educação, através da reencarnação, que é fácil, minha gente? Não é, né? Não é. A gente vai ver que Tiago, ele sofreu, foi assim, inclusive foi morto por conta de abraçar os ensinos de Jesus. João, nessa encarnação, não, que ele faleceu com 94 anos, segundo os historiadores, morte natural. Mas Jesus não se referia apenas a isso, não. É o próprio nosso evoluir aqui, o passar nas nossas encarnações. A gente passa por sofrimento ou não? Testemunho, não é verdade? Então ele disse, por isso que ele disse, com certeza há de beber o cálice que eu bebi. Porém, veja aí, a questão de sentar à minha direita não compete a mim, mas a Deus. Mas será porque Deus vai escolher, vem a você outro? Não, porque para isso ele criou o quê? Leis, leis e leis, não é verdade? Tá, entenderam? Que eu tenho certeza que vocês, inclusive, sabem disso, né? Quando ele se referiu a isto, que Deus é que faz isso, né? Que cabe a Deus, porque para isso ele fez leis. Então, nesse processo de evolução, chegará um tempo, aí vem, onde iremos ser admitidos aonde? Nesse reino que Jesus falou, o reino de Deus. É ou não é? Que aí nos diz Emmanuel, eu gosto muito das colocações práticas de Emmanuel, que enquanto numa festa de casamento eu posso pedir ao meu amigo Agenor emprestado um blazer dele ou um paletó, não é verdade? Porque no casamento, numa festa mais formal, né? Mas no reino de Deus não, Emmanuel nos diz. A gente tem que se apresentar lá com a túnica nupcial. O que é isso? Perispírito iluminado. Aí eu não posso pedir. Por quê? Porque a estruturação, a evolução do perispírito, a gente chegar nesse grau, compete a cada um de nós no processo individual. Entendeu? Foi por isso que ele deu essa resposta a ele, né? Aí, veja. Não me cabe a mim vou-lhe conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Aí ele deu mais ênfase a isso. Vem preparado por quê? Pela reencarnação, pelas oportunidades que a gente tem no processo de evolução. Tá certo? Que não é para causar trauma, absolutamente. É da gente dar. A gente só caminha várias distâncias se a gente der o primeiro passo, é ou não é? Não é? Ter respeito com as nossas possibilidades, não é verdade? Aí, veja, ouvindo isso, não são 2 apóstolos, não são? Veja que ela pediu por 2 e eles disseram que faria. Aí, ouvindo isso, ou seja, aquele diálogo, que todos eles estavam presentes. Os 10 outros apóstolos se encheram de indignação.
contra os dois irmãos. Veja, minha gente, não foi nem ele que pediram, foi a mãe, tá? Né? Pistolão Jesus, né? A pistolão deles, né? Foi a mãe. Veja como os apóstolos ainda eram despreparados. Eles se encheram de quê? Tá? Ciúme, não é verdade? Era um sentimento ainda de companheiros como a gente, que ainda está no processo do quê? De educação, né? Como meu amigo aí, Agenor, nos diz. É tido aí. Então, vamos seguir, né? Por conta do tempo. Ele diz. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, veja, ele viu o turbulinho, né? Talvez ele não tenha nem expressado, mas Jesus percebia. Então, o que foi que Jesus fez? Chamou todos eles para perto dele, tá? E lhe disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império, não é verdade? Os grandes são grandes, então querem ser obedecidos. E ai daquele que não obedecer, é o que ele chama de império, né? Assim não deve ser entre vós. Veja, porque estava aí estruturando o reino de Deus aonde? Não era fora, não, era dentro de cada um de nós. O problema é, como nos diz um historiador, tá? Que eu admiro muito. Ele diz o seguinte, que existe uma ideia, tá? Que nós ainda não entendemos, principalmente os cristãos, aí ele chama a atenção nossa. É que todos os ensinamentos de Jesus, o mais importante, que causa uma verdadeira revolução, quando eles forem realmente vivenciados, veja, é a teoria do reino de Deus. Ele diz para ele, é algo assim, revolucionário. Por quê? Porque isso não parte de fora, é um processo que vem de dentro. E aí ele disse, como é mais fácil se construir uma igreja, um templo fora, aí a gente constrói, isso é um historiador que está dizendo, certo? Aí é mais fácil a gente criar uma igreja, criar um templo, colocar a imagem, do que fazer o trabalho dentro de nós, é ou não é? Aí ele diz, analisando historicamente, veja isto, veja o que é que ele conclui. Hoje, historicamente, assim, passa-se as minhas pesquisas em torno desse grande homem, cada vez mais eu fico assim, abismado, assim como meu amigo. Porém, o que é que as pesquisas me dizem? Que Jesus ainda continua grande para os seus discípulos. Veja o que é que ele disse. A gente pode contradizer ele, não é? Veja a conclusão histórica dele, porque ele disse que no início, quando ele foi fazer as pesquisas, foi para justamente mostrar o engodo que era Jesus. E sabe qual foi? Ele disse, para mim não é o santo sudário não, tá? Que me mostra, veja, que a realidade que Jesus viveu, não. Sabe o que é? Que ele disse como historiador? É que ele disse que a figura de Jesus é algo assim, um personagem tão inimaginável para a nossa imaginação, que mesmo 30, 50, 60 anos atrás, os seus discípulos, pessoas na sua grande maioria, porque segundo dizem, só João é que tem uma certa intelectualidade, se diz historiadores, mas a maioria eram assim, muito diminutos na questão intelectual. Ele disse nenhum deles poderia inventar uma figura como Jesus. E mesmo passando o tempo, Jesus impactou tanto, tá? Que mesmo o mínimo que eles trouxeram para a escrita, porque Jesus não escreveu nada, para ele como historiador, tá? Pela construção das parábolas, porque outra coisa que ele disse, veja, ele disse que as parábolas, grande sumidade na construção desse recurso, não é? É como dizia a Karine aí, ela utiliza o quê? Um recurso hoje em dia para dar mídia, e tem muita coisa na mídia, como também não tem. É como diz Paulo, né? A gente não pode condenar a mídia,
absolutamente, a gente não pode condenar as redes sociais, né? Absolutamente. É conhecer de tudo e reter o que for bom. Não é verdade? Então ele disse para mim, aí ele disse como historiador, o que causa mais impacto é isso, que eles não poderiam tirar da sua mente uma figura, um homem da condição como Jesus. Para ele, assim, ele não tem dúvida da existência de Jesus por isso. Sabiam disso? E essa conclusão é profunda, né? Jesus, para mim, principalmente levando em consideração naquilo que os cristãos ocidentais, né, que a gente diz acreditar, ter muita fé em Jesus, ele diz os cristãos ocidentais não levarem muito em consideração até hoje o ensinamento sobre o reino de Deus. E aí, Jesus, para mim, continua sendo muito grande para os seus discípulos. Tá? Aí vamos seguir aqui. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. Como disse muito bem, relembrou aí Karine, na última ceia. Né? Ele deixou assim estupefato. Mestre, como é que o senhor, sendo mestre, lava nossos pés? Ele disse, se eu não lavar os teus pés, quem é que vai lavar? É porque ele já viu o murmurinho ali na última ceia, quem é que... A disputa sem ser verbalizada, tá certo? De quem iria lá. Eles já estavam discutindo entre si mentalmente quem é que iria substituir quem estava em condições. Aí ele não disse nada, não adianta discurso nessa hora, ele simplesmente pediu a vasilha, que era comum aos servos, tá? Mais desqualificado na sociedade, tingiu-se de uma toalha e foi lavar os pés de todos os apóstolos. Eles ficaram indignados. Né? Aí ele concluiu, se eu não fizer isso, quem vai fazer? Tá? Que isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Aí vem Tiago, figura proeminente da igreja, foi preso em Jerusalém, isso já são, assim, colocações dos historiadores, né? Por ordem de Herodes, Agripa, sendo o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue em testemunho de sua fé. Viu? Como ele disse, que há de beber o sangue, o cálice que eu hei de beber, nos dias de Páscoa. Isso está em Atos 12, versículo 1 a 3. Por volta do ano 44. Isso é que diz o historiador. O seu culto desenvolveu-se notadamente em Compostela, que desde a Idade Média se tornou um dos centros de peregrinações mais concorridos em todo o mundo. Tá? Para divulgar os ensinamentos de Jesus. Já João, veio o que é que diz os historiadores, era notória a admiração de Jesus por João. Não que ele, né, absolutamente, é você, não. Mas era notória a admiração, porque Jesus chamou o filho do trovão. E posteriormente ele foi considerado discípulo amado. Não é assim que Jesus se referia a ele? Meu discípulo amado. Segundo o registro do Novo Testamento, Jesus foi preso e foi corajoso ao ponto de acompanhar o seu mestre até a morte na cruz. Não foi isso? Foi o único que percorreu a via sacra, tá certo? Tentou ajudar o povo, porque era impedido. Estava cuidando de Maria até lá. Imagina uma mãe, né? Vendo um filho, que filho, né? Naquela condição. Mas ele, para isso, ele o preparou. Deu um probleminha. Ô, seu Francisco. Opa, deu um probleminha. Pronto, agora. Deu um probleminha aqui. Aí eu voltei. Bom, eu fechei essa questão do pedido da mãe de filho de Zaqueu. Sim, alguém falou aí, foi a Daci, foi também? Quem foi? Alguém falou aí, não foi? Foi Daci. Foi eu. Pronto, dona Daci. Em razão de nosso divino mestre Jesus não ter escrito nada, será que ele queria com isso que a gente seguisse os ensinamentos dele através das ações dele, seguindo tudo na prática? Perfeito, então, parabéns pela pergunta. A pergunta, elas são muito mais importantes do que a resposta. Parabéns. Ele disse isso ao discípulo, porque era uma das questões também que os discípulos, porque né, o senhor não escreve algo, tá?
Aí o que foi que ele disse? Ele dizia sempre que preferia gravar na consciência e no coração de cada um. Ele dizia sempre isso. Aí eu vou abrir um parênteses. Ocorreu também com Francisco de Assis, considerado São Francisco de Assis na Igreja Católica. É notório. E aí ele viveu, né, na nossa época, é mais fácil o registro, né? E tem lá que a gente sabe que ele criou a ordem franciscana, né? E como ele também estava antecipando a morte dele para os seus discípulos, havia no Frei Leão, que era aquele que mais se notabilizava, era aquele que estava mais perto de Francisco, né? O poverello da cidade de Assis. E aí ele disse: Pai Francisco, pelo amor de Deus, antes de o senhor partir, antes de falecer, escreve alguma coisa, deixa alguma coisa para a gente seguir. Ou seja, ele queria, porque nós somos assim, a gente quer algo escrito, né? Aí o que é que Frei Leão diz? Disse na biografia assim, profunda dele, disse que ele fez um esforço muito grande, apesar de doente. Aí o máximo que ele fazia era escrever o quê? Algumas estrofes assim, diferente de uma biografia ou de algo que pudesse assim formar uma ordem, né, naquela sequência que era precisa. Aí ele disse: meu bom Frei Leão, eu não consigo, tá certo? Não consigo. Aí ela disse: então o senhor permite, porque o senhor já está, como se diz, né, já se despedindo. Eu posso escrever alguma coisa? Pronto, faça isso por mim. Aí ele fez. Escreveu, né, que hoje tem essa ordem de São Francisco foi justamente pelo Frei Leão. Não tinha nada a ver com ele. Aí ele, evidentemente, ele disse: aí, pai Francisco, veja, o senhor concorda com isso? Aí ele disse assim, leu atentamente, meticulosamente, e disse assim: meu bom Frei Leão, eu só tenho certeza de uma coisa, nem eu sei mais se eu sou franciscano. Quer dizer, está totalmente. Mas isso é normal, minha gente. Não é? Uma criatura na capacidade de São Francisco de Assis, veja, aí eu só cito a prece de São Francisco, né? Seria uma live aqui. Não é? E que a gente sabe que historicamente o autor não foi São Francisco. Mas ele vivenciou tanto que passou a ser conhecido como a prece de São Francisco, né? Eu costumo dizer sempre, veja, como é que ele começa a prece? Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Ou seja, ele não pede para que as pessoas fiquem em paz, para ele usufruir da paz. Não. Ele diz assim: faze-me instrumento da vossa paz. Aí eu só vou, por conta do tempo, a gente só vai dizer o início. Qual foi o início? Que ele já começa assim, viu? Bem fraquinho, né? Já sugerindo para a gente. Onde houver ódio, minha gente. Ele diz o quê? Que eu leve o quê? O amor, minha gente. Que eu levo é pouco, é pouco. É como nos diz Chico, viu? Aí eu vou falar isso. Mas eu só vou citar isso. Mas eu só vou citar isso. Eu só vou citar o início porque é desafiador demais. Mas veja, onde houver outro que eu levo o amor. Aí eu vou citar Chico Xavier, já que a nossa irmã disse, eu relembrei um outro assunto, não é? Veja a questão do amor. Aí quando Chico uma vez disse assim, olha, quando Luiz Antônio Gasparetto, eu acredito que todos conheceram, pelo menos, né, em obra, era um médio assim, que ele tinha mediunidade de psicopictografia, pintava, né, com uma beleza. E houve uma época que ele era reconhecido assim, mais no exterior, aqui também no Brasil, mas principalmente no exterior, viveu muito tempo no exterior. Filho de Zíbia Gasparetto, né? Todo mundo lembra. Médium muito famoso, defeito físico. E aí ele deu uma entrevista e disse que não aceitava o Evangelho segundo o Espiritismo por 2 motivos. Ele disse: primeiro, porque era um livro ultrapassado. Tá? Foi. E segundo, um livro que só falava em tristeza. Aí, olha, foram pedir a opinião do Chico Xavier, viu, minha irmã disse. O que é que ele achava da colocação? Veja a finura de Chico Xavier. A resposta, ele diz assim: o querido Luiz Antônio Gasparetto. Já disse assim, né? Se fosse eu, já disse: discordo. Não, ele disse assim: o querido está fazendo o seu trabalho na área mediúnica, com notoriedade, ou seja, ele
enalteceu o trabalho dele ou não? Enalteceu, não é verdade? Porque a mediunidade tem a ver com moralidade. Está lá no livro dos médiuns. Eu não estou chamando ele moral, absolutamente. Né? Mas independentemente, né? Ele enalteceu. Aí ele disse assim, porém, veja a forma como ele colocou. Eu tenho uma forma de interpretar diferente. Veja o naipe de Chico, né? Aí ele disse, primeiro, o Evangelho, segundo o Evangelho do Cristo, não é um livro ultrapassado. Porque Evangelho significa boa nova. E eu nunca vi uma boa notícia trazer o quê? Né? Está ultrapassado e trazer tristeza. E não é um livro absolutamente deprimente. Por quê? Porque ele nos ensina, e nem ultrapassado, porque ele nos ensina o Evangelho do Cristo a amar os inimigos. E nós ainda sequer aprendemos a amar os amigos. Porque, lamentavelmente, ainda é um amor condicionado. Veja o que Chico disse. Quem é que vai contestar uma colocação dessa de Chico? Não é verdade? Então, minha irmã, Jesus não escreveu, os grandes homens, as grandes mulheres não escreveram, porque, como Jesus disse, e talvez o Francisco, São Francisco de Assis e outros, tenham imitado, não é bom imitar aquilo que presta, né? O próprio Cristo, né? Pela qualificação. Talvez se fosse botar no papel, não refletisse tanto, né? Mas Jesus respondeu aos discípulos quando ele perguntaram, porque é que ele não escrevia. Só escreveu ali, né? Na areia. Daria outra live, né? Quando queria condenar a mulher, peguei adultério, como se ela pudesse adulterar só, né? Não, cadê os homens? Né? E foi ali que ele ficou escrevendo, dizem que até hoje não sabe o que foi que ele escreveu. Era para tirar o foco, né? Mas antes dele escrever alguma coisa, ele fez uma pergunta, que não vem o caso aqui, tá certo? Mas ele dizia que preferia gravar na mente e no coração dos homens. E aí a gente trabalhar. E estamos tentando entender até hoje e praticar, né, minha irmã? Não sei se eu respondi. E aí, Adalberto? Pronto. Vou ficar devendo ainda, mas tudo bem. Aí, Alberto vai fazer um outro convite. Tá? Pronto, vamos lá. Isso é Posso bom. me despedir? As ordens. Eu gostaria de expressar assim, minha satisfação, como eu dizia ao meu amigo Alberto, né, que preferia que fosse dessa forma. Eu acho que a gente aprende muito mais uns com os outros. Aí eu não teria a participação a senhora disse, o professor Agenor, a nossa querida amiga Darcy Rocha, enfim, Denise, que participou, Karine, não é verdade? Meu amigo Adalberto aí, que fez colocações importantes, e meu amigo que fez pergunta. Enfim, eu acho que assim a gente... o tempo passa, pelo menos eu não senti passar não, né? Por quê? Agora, eu garanto a você, se fosse assim, apenas eu falando, eu mesmo me acho enfadonho. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro interagir. Então, eu queria agradecer, tá? A atenção, o carinho e a ajuda de vocês, viu? Obrigado, Karine, Denise. A sala de estudo Chico Xavier que agradece, muita paz, e peço para fazer a prece final da doutrinária da noite. Quem vai fazer? Francisco. Eu faço. Assim, uma pergunta, eu tenho uma pergunta de um amigo meu que é de Marechal Deodoro, que é uma cidade de Alagoas, não sei se alguém aí conhece. Ele teve um trabalho nessa hora, ele disse, Francisco, eles gravam, ele deixa gravado, eu disse, olha, eu não sei, porque é a primeira vez, aí vocês não gravam não, né? Não deixam gravado não, né? Deixam? Eu acho que está gravado. Alberto é quem cuida dessa parte. Então, pronto, ele pediu para que, se você gravasse, eu disse, lá eu pergunto, porque eu confesso a você, como é a primeira vez, eu nem sei, eu vou ter que perguntar na hora, meu amigo. Aí ele disse, eu gostaria, Francisco, porque ele também nos chamou para fazer uma live lá em Marechal, né? E é um grande amigo, eu vou até conversar se vocês quiserem. O nome dele é Gerardo Campana,
ele é psiquiatra, tem um fato com ele que ocorreu em Divaldo, na Itália, quando ele estava fazendo mestrado lá, que um dia a gente conta, ou talvez ele mesmo conte, certo? Estava conversando com ele ontem, e é ele, assim, é uma pessoa maravilhosa, mas muito simples, um conhecedor profundo da doutrina, e é da área de psicologia, viu? Ele é psicólogo. Aí, se você me repassar, eu vou passar para ele. Era só isso, desculpa. Vamos fazer a prece, né? Eu acho que eu já abusei demais do tempo do meu amigo Adalberto, que foi muito democrático. Obrigado, meu amigo. Amigo Jesus, te agradecemos, sobretudo pela interação que tivemos, por todas as nossas amigas e irmãos que comungaram comigo, que interagiram no trabalho, tornando ele muito mais produtivo, muito mais elucidativo, e que os nossos amigos da Sala Chico Xavier continuem nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que os instrutores espirituais ligados a esta instituição da Bahia, eles possam amparar e proteger para que esse trabalho perdure por muito tempo. Sobretudo em teu nome, com tua direção maior, que o nosso amigo Adalberto, ele possa, em teu nome, encerrar na tua santa e bendita paz. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, muita paz a todos e até a próxima. Deus nos obrigado. sempre. Boa noite. Francisco.